E em evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria, além de Jair Bolsonaro, os pré-candidatos à presidência Ciro Gomes e Simone Tebet marcaram presença. Vamos acionar o Maicon Mendes, que vai trazer para a gente os destaques desse evento de hoje. Boa noite, Maicon. Olá, Brau, boa noite para você, boa noite para a Lívia e boa noite à audiência do Jornal Jovem Pan. A Confederação Nacional da Indústria reuniu os pré-candidatos à presidência da República. Aliás, somente o ex-presidente Lula não confirmou presença e o presidente Bolsonaro, que também não havia confirmado a presença, só confirmou ontem à noite, de acordo com a CNI, quando soube que o ex-presidente Lula não participaria. Pois bem, o evento aconteceu para vários empresários do setor. O presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro a discursar para os empresários. Ele começou o discurso descontraído, dizendo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, abre aspas, o posto Ipiranga, fecha aspas, era o principal ministro que poderia discursar para falar dos feitos do governo. Ele falou de vários assuntos, os acertos das campanhas feitas até aqui de vários setores da economia e também falou sobre corrupção, um dos assuntos mais aguardados pelos empresários. Vamos conferir o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro. Não temos nenhuma corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca solução para isso. Mas, além da escolha dos ministros, além de conversar com eles, qual é a real função dele, em cada ministério nós temos uma célula composta de servidores da Polícia Federal, da CGU, da AGU, até mesmo do TCU, para analisar aquilo que é de mais caro, vamos dizer, para nós, de modo que a gente ataca a possível corrupção na origem. Não interessa descobrir o corrupto, nós queremos evitar que apareça a figura do corrupto. Depois da fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, que quem ficou muito atento a essa fala foi o pré-candidato presidenciável do PDT, Ciro Gomes. Ele falou de vários assuntos que envolvem a economia, por exemplo, fez uma crítica ao ministro Paulo Guedes, dizendo que ele não consegue estancar essa crise que está sangrando milhões de brasileiros. Falou sobre corrupção do governo Bolsonaro e, claro, não deixou passar barato sobre a crise, o escândalo sexual envolvendo o agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Olha só o que disse Ciro Gomes. Uma autoridade pública que usa do seu poder para constranger sexualmente mulheres é um bandido. Tinha que ser demitido e responder pela cadeia. Já que você deu a parte, eu vou ser Ciro Gomes aqui. É com vocês no estúdio. Agora, Maicon, além de falar sobre isso, o Ciro falou também sobre economia, né? Mais de 1.000 representantes das indústrias estavam ali na plateia e, claro, que ele aproveitou essa presença no auditório para trazer ideias, né? O que é que ele disse? Sim, ele falou de várias ideias. Por exemplo, ele disse que o atual governo tem que mudar a rota econômica, tem que mudar o discurso, tem que colocar na prática uma nova economia para estancar essa crise que está deixando milhões de brasileiros desempregados e também com fome. Vamos conferir outro trecho do que disse Ciro Gomes. O consumo das famílias responde por 60% do PIB brasileiro quando ele cresce. Consumo das famílias, eu vou ser muito rápido, deriva de 3 fatores: emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que o país cresce e hoje estão deprimidos os dois em nível recorde. O sintoma do salário mínimo, pior do que nosso, só tem o da Venezuela, mas também a renda média do povo brasileiro está no pior momento da sua renda. Ora, se eu não tenho emprego e renda, o único lugar onde eu posso e tenho que fazer uma política pública é no crédito popular. Por quê? Porque aqui não é um problema trivial de uma minoria, é um problema macroeconômico. Por favor, entendam isto. Fala da senadora Simone Tebet. Fome e polarização foram os destaques, Maicon?
Exatamente. Quem também fez esse discurso com relação à crise econômica, o que os brasileiros estão passando, foi Simone Tebet, do MDB. Ela deixou muito claro que, nesse momento, os brasileiros estão passando dificuldade. Não pode um governo esquecer dessas pessoas que estão passando dificuldade e também passando fome. Ela disse que os brasileiros precisam sair dessa polarização do presidente Bolsonaro e também do ex-presidente Lula. Vamos conferir, então, o que disse Simone Tebet para os empresários. Hoje os indicadores sociais remontam nos idos de 90, quando era uma cena comum, lamentável e triste, vermos famílias e pessoas buscarem comida nas latas de lixo. Sim, fatores externos nos trouxeram até aqui, mas nós temos os nossos problemas internos. Estamos hoje diante de um governo negacionista, que nega a ciência, que é inerte naquilo que é prioritário para o Brasil, e hoje nós temos que enfrentar uma triste realidade. Triste o Brasil, que tem que escolher entre o esquema do petrolão e as denúncias de corrupção da educação. Por fim, os empresários gostaram desse debate, das propostas apresentadas pelos pré-candidatos à presidência da República. Nos bastidores ficou aquela indefinição. Qual que é a melhor proposta? A gente vai ter que aguardar, porque muitos discursos ainda estão por vir para os presidenciáveis. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Obrigado, Maicon. Vamos à análise do nosso time, então. Começo com você, Cristina Grêmio. Queria te ouvir, Cris, sobre a primeira fala que trouxemos aqui, ainda repercutindo o caso do agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ciro Gomes se manifestou, ele falou nesse evento hoje, durante a tarde, ainda horas antes da confirmação da saída dele da presidência do banco, mas mesmo assim aproveitou para criticar o presidente Jair Bolsonaro, disse que é coisa de bandido e que Pedro Guimarães deveria ir para a cadeia. Você imagina que essa repercussão toda e essas críticas ao governo federal devam continuar ou agora, a partir da saída, da troca na presidência do banco, isso deva ficar para segundo plano? Cris? Os opositores estão fazendo o que eles mais gostam de fazer, né? Que é mentir, pré-julgar, acusar sem provas, sair atirando, adjetivar. Olha, Simone Tebet falando de negacionismo da ciência, é um ranço, assim, né? Dá até preguiça de comentar esse tipo de coisa, porque é um discurso até mofado já, não tem mais nem razão de ser um discurso desse tipo. E Ciro Gomes querendo cantar de galo, um cara que já desrespeitou mulher aí a torto e a direito, na frente das câmeras, que falou mal da própria esposa, que só servia para dormir com ele à noite. É um absurdo, assim, um cara desses vir acusar de bandido uma pessoa que nesse momento está na condição de acusado. Ele não foi condenado de nada, ainda vai passar por uma investigação. Você não pode sair condenando e afirmando coisas a respeito da pessoa, chamando de bandido e dizendo que tinha que ir preso. Então é assim, eu fico imaginando os 1.200 empresários na plateia, não consigo imaginar que levem a sério esse tipo de pessoa. Simone Tebet falando essa bobagem de negacionismo da ciência, quando a ciência está toda dividida aí até hoje, e mais estudos sendo publicados, dando razão para o que vinha sendo dito no passado em relação a tratamento imediato, alertando para os efeitos adversos da vacina, que são perigosíssimos e cada vez mais evidentes, e aí vem falar em negacionismo a essa hora, a essa altura do campeonato. Eu acho dá até preguiça mesmo, sabe, Vitor? Porque eu acho uma repetição quando a gente deveria estar partindo para o novo. Cobram tanto, né, do brasileiro, o brasileiro tem que sair dessa polarização. Por quê? Se o brasileiro está satisfeito com esse governo, está vendo as coisas acontecerem no Brasil, por que ele tem que sair? Porque ela quer? Ou porque o Ciro vem com um monte de números aí, acho que o Mota vai falar melhor do que eu, mas quando ele fala aí de números de economia, eu fico pensando também nos empresários ali na plateia, como se os empresários não entendessem a situação econômica. Querer vir dizer que a gente está na pior situação de emprego e renda desde da nossa história, aonde ele estava no ano de 2014, quando Dilma estava no governo e provocou o que provocou na nossa economia. Ele não viu os números do CAGED que acabaram de sair, ou não tem acompanhado os números recentes da economia? Não dá para entender como é que um pré-candidato à presidência da República está tão defasado
nas informações. Inacreditável. Agora, Salles, rapidinho para a gente passar para o próximo assunto. Pegando o gancho nessa fala da Cris mesmo, sobre Ciro Gomes, ele destacou essa questão problemática do emprego e renda no Brasil e disse que há essa necessidade de recorrer ao crédito para resolver esse problema. Quero te ouvir a respeito disso. E também sobre falas de Simone Tebet, destacando essas suspeitas de corrupção no MEC também. Bom, com relação ao emprego e renda, citado pelo Ciro Gomes, a solução é o que está fazendo já o governo, Paulo Guedes, privatização da Eletrobras, marco legal do saneamento com investimentos, enfim, uma série de mudanças estruturais que fazem com que o Brasil possa avançar de forma segura. O Lula, por outro lado, quer revogar reforma trabalhista, previdenciária, quer fazer uma série de coisas que vão jogar o Brasil no abismo, nós vamos ficar igual à Argentina. Por outro lado, essas acusações da Simone Tebet, essas discussões sobre o MEC e tal, só mostram justamente que ela continua sendo a mesma senadora que estava lá na CPI da Covid, apesar de todo esse discurso feminista que ela faz, ela viu a Mayra e a Nise Yamaguchi serem destroçadas pelos colegas dela, aliás, com nenhuma reputação ilibada ali, destruírem duas mulheres e ela não abriu a boca para nada. Agora que ela está na cadeira de candidata, ela resolve ser o símbolo de defesa das feministas, das mulheres, etc. Não tem nada mais incoerente do que isso.